Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Presidente Jair Bolsonaro participa da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. 7 ministros estão na comitiva. Apesar das preocupações com a janela de plantio do milho segunda safra, a área semeada do grão deve crescer 2,24% frente ao ciclo anterior. É o que revela um estudo da consultoria FC Stone. CNA aponta que bezerro, principal custo de produção da recria e engorda, registrou alta de até 20% em 2 meses. Agrocenário 2020, reforma tributária será um dos principais temas que podem impactar o setor no próximo ano. Os detalhes você vai saber já já. O Mercado e Companhia está no ar. Apesar das preocupações com a janela de plantio do milho segunda safra, a área semeada do grão deve crescer 2,24% frente ao ciclo anterior. É o que aponta uma estimativa da consultoria INTL FC Stone. Os preços em alta e as exportações recordes são apontados pela consultoria como incentivos aos produtores para aumento de área. Na primeira estimativa para o milho segunda safra, a consultoria INTL FC Stone prevê um aumento de 2,24% na área semeada do grão. O grupo indica que, mesmo com as preocupações com a janela de plantio em grande parte do país, a alta do preço do grão e as exportações recordes devem incentivar os produtores a aumentarem a área nesta safra. Com isso, a consultoria estima uma produção de 72.110.000 toneladas de milho segunda safra. 1 milhão de toneladas a menos do que o recorde registrado na temporada 18-19. No caso da primeira safra de milho, a INTL FC Stone revisou a produção para 26.650.000 toneladas, um aumento de 184.000 toneladas frente à última safra de novembro. A Datagro Consultoria também estima um incremento de plantio de milho segunda safra no Brasil. A previsão é de avanço de 3% na área no centro-sul do país. Assim, a produção para o ciclo chegaria a 71 milhões de toneladas do grão, alta de 1% frente ao recorde colhido no ciclo 18-19. Vamos aos detalhes dessa análise com Flávio França Júnior, diretor do Departamento de Grãos da Datagro. Boa tarde, Flávio França. Quais são os motivos que estão impulsionando os produtores a avançarem, a aumentarem a área de milho segunda safra no Brasil? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Kelly, é mais ou menos nessa linha que vocês comentaram aí no início da matéria. Você tem um grande estímulo ao plantio de milho, seja no verão mesmo, vai começar um pouquinho, deve ter um pouquinho mais de área já no verão, e possivelmente também no inverno, via mercado, né, via preço. A temporada 2019, ela vem com uma média de preço muito boa, muito satisfatória, né? Muito próxima, ligeiramente abaixo dos excelentes resultados já de 2018. Então, estímulo via preço, via demanda, né? A gente está com uma demanda interna muito aquecida, e também uma demanda da exportação muito forte. Então, a gente já vendeu safra do ano que vem, já exportou milho quando vem. Então, o produtor está estimulado a aumentar a área de milho de inverno. Tem aquela questão, aquela restrição que a gente tem esse ano do clima, né? Já que o plantio de soja ele está um pouco mais lento do que o normal, e, portanto, a janela de plantio de milho esse ano era menor. Mas vamos ter que aguardar o clima. Se o clima for satisfatório nessa janela, não tenho dúvidas que a área de milho vai aumentar. Bom, mas diga pra gente, 3% que a Datagro está prevendo de aumento para a área de milho e está muito acima da média histórica que costuma se ver de avanço de área, dentro da média, abaixo da média, para a gente entender como é que está esse termômetro do otimismo entre os produtores do grão. Olha, eu acredito que esse número de 3% é um número, a gente está trabalhando com o número inicial, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, vai depender muito dessa questão do clima, né, como a gente falou. Esse número está dentro do que a gente tem observado nesses últimos anos, né? Uma vez que os preços do milho, ou o advento das exportações, estão adquirindo uma padronização de preços, né? Adquirindo uma liquidez que não havia no passado,
E isso tudo está sendo favorável para a comercialização e, evidentemente, favorável para a formação dos preços. Né? Então, eu diria que não está muito fora do risco. O ano passado foi um crescimento um pouco maior, mas a gente estava com uma janela de plantio tranquila, né? Foi mais folgado, mais tranquilo para o produtor plantar o ano passado. A gente pode concluir que a janela de plantio hoje, que é um fator de preocupação em função das condições climáticas no plantio da soja, que vão interferir na semeadura do milho ou que podem interferir, é um fator que limitou o avanço ainda maior de área. Poderia ter superado 3%, não fosse esse problema? Eu tenho a impressão que sim, Kelly. Tenho a impressão que sim. Se nós tivéssemos, por exemplo, nós repetíssemos o padrão do ano passado, né, de agilidade, de rapidez, que as chuvas vieram antes, acho que com uma janela maior, nós teríamos espaço, talvez com um aumento um pouco maior, sim. Talvez chegarmos 4%, 5%, seria bem possível. Então, esse é um limitante, não há nenhuma dúvida, mas o padrão geral, né, o sentimento geral que a gente percebe do produtor é sim estimulante a plantio de milho de safrinha. Bom, para a gente encerrar, a área aumenta 3%, poderia ter aumentado mais, mas foi limitada por essa preocupação em relação à janela de plantio. O ponto é saber quem vai investir no milho vai ter garantia de preço alto em 2020 diante do cenário de escassez de grão aqui no mercado brasileiro? Eu tenho a impressão que sim. Nós estamos trabalhando um ano favorável, 2020, para o produtor brasileiro. Nós vamos ter uma safra, estamos colhemos aí, fechando a colheita de uma safra menor nos Estados Unidos. E mesmo com aquele problema da PSA, mesmo com a turbulência da produção na Ásia, está havendo uma compensação. Boa parte dessas perdas na área está sendo compensada pela produção em outros países. Então, a gente percebe uma demanda aquecida global, né, favorável do milho, e uma oferta apertada em função da safra americana menor. Então, estou trabalhando sim com resultados positivos ao produtor brasileiro ano que vem. Talvez a maior limitação que ele tem em termos da formação de preço seria do câmbio, né? Aí vai depender justamente da economia global e da economia brasileira. A gente está falando de um piso de quanto para o milho centro-sul do Brasil, média 2020, na sua avaliação? Olha, a gente pode trabalhar, se pegar a região centro-sul, aí a região base, por exemplo, o referencial base Campinas, né, que é o referencial da B3, a gente pode considerar para o ano que vem um patamar mínimo, um pouco abaixo dos R$30, talvez, base de preços, não muito distante dos R$30. Hoje a gente tem preços da B3 para o ano que vem cotados aí perto de R$40. Né? Então, numa situação de câmbio voltando para trás, de câmbio caindo, que é uma possibilidade real, mas aí eu acho que ainda teria um piso aí, que seria a paridade de exportação, pelo menos na casa dos R$30. E para o agro cenário 2020, a reforma tributária será um dos principais temas que podem impactar o setor no próximo ano. Essa é uma das conclusões que o comentarista Benedito Rosa chegou após acompanhar o grande evento que aconteceu ontem em Brasília, reunindo autoridades e especialistas que projetaram as tendências para esse novo ciclo na agropecuária. Benedito, muito boa tarde. Eu estava lá, você estava lá e ouvimos o relator da PEC na Câmara falando sobre reforma tributária. A sua interpretação é, primeiro, haverá reforma tributária em 2020? Segundo, qual vai ser o peso dela para o setor agropecuário? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos do Mercado e Companhia. Você registrou bem, eu também me impressionei com a preocupação dos agricultores presentes, lideranças, políticos, a respeito da reforma tributária e seu impacto na vida dos agricultores. Em primeiro lugar, temos que ter clareza que não é uma reforma tributária stricto sensu. Na verdade, é uma simplificação tributária, que tem muitas implicações, é verdade. E as implicações é que chamaram a atenção, vem chamando a atenção das lideranças da agricultura, a ProSoja muito preocupada com a possibilidade de que
propostas que constam na PEC 45 e em outras também, ao criar um imposto único, a ser cobrado no final, com todo o valor agregado de um bem ou serviço, acima de 20%, e essa mudança implique em simplificar, retirar tudo o que ocorre antes em termos de isenção tributária, condições especiais, desapareceriam tudo e entraria um novo imposto. Com isso, cairiam as isenções sobre insumos da agropecuária, que é muito importante, que tem um peso grande na formação de custos, PIS, COFINS, isenções do ICMS diferenciado. Se tudo isso desaparecer em nome da simplificação e vir uma carga de 25%, isso significará um aumento grande de carga de impostos sobre os agricultores. Por isso eles ficaram, mais uma vez, registraram suas preocupações, chegando ao ponto, Kellen, você também percebeu, que há a intenção da AproSoja de apresentar o seu próprio projeto de reforma tributária para que essas questões não fiquem por último, não sejam aprovadas apressadamente, não é? E a primeira pergunta sua foi, será aprovado em 2010? 20. A expectativa é que seja aprovado no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2020, ou seja, você está confiante em relação à reforma tributária, ainda que ela traga ônus para o setor agropecuário, na sua visão, com a retirada de isenções, visto que uma das propostas é justamente unificar, simplificar tributos. Mas o relator deixou muito claro, deputado Roma, de que não há, em nenhum momento, uma fala uníssona que represente uma possibilidade de reduzir tributos, já que o Estado é muito gastador, não é? É verdade, é verdade. Ele foi claro e, entretanto, é preciso levar em conta que há outras propostas também em discussão. A proposta do governo ainda não está totalmente clara e, como nós sabemos, Kellen, não só a Câmara dos Deputados, mas talvez ela mais do que o Senado, é uma casa que tenta administrar dissensos e não tem o objetivo fundamental de construir um consenso, mas a concordância juntando um número de votos suficiente para aprovar um projeto de lei, ou no caso a PEC. A nossa expectativa é de que aquela casa fará uma discussão ampla durante o primeiro semestre e ao final se chegará a um número de votos suficiente para simplificar todo esse emaranhado, confuso, custoso, difícil que é o sistema tributário brasileiro. Kellen, eu vi durante tanto tempo aqui em Brasília, nos ministérios, em reuniões muito frequentes, dos colegas do Ministério da Fazenda, que o pior imposto é aquele que é difícil cobrar. Toda a sociedade perde, aborrece todo mundo, só os advogados e tributaristas que ficam felizes com o seu emprego. Agora, a atividade de recria e engorda recuperou margem com as cotações valorizadas da arroba bovina em novembro, também agora em dezembro, de acordo com o levantamento da CNA. A entidade aponta que com este movimento de alta, houve um incentivo à produção e maior demanda por animais de reposição. O que aconteceu? Com isso, o preço do bezerro, que é o principal custo de produção da recria e engorda, valorizou até 20% em 2 meses. Agora, segundo o assessor técnico da CNA, o Ricardo Nissen, que já está ao vivo conosco de Brasília, a atenção a este item deve ser total neste momento, principalmente por causa das recentes quedas apontadas na arroba, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Que cenário você vê para o curto prazo, hein, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. A gente vem analisando com bastante cautela esse mercado agora, porque já era esperada a valorização do bezerro nesse ano, né? Quando iniciou o ano, o preço do bezerro já tinha passado os valores de 2018, passava ali pelos seus valores de R$ 1.400, R$ 1.500 para a Praça São Paulo. Só que com essa última demanda mais forte, desses últimos 2 meses principalmente, o bezerro passou aí dos seus R$ 7,00 por quilo para R$ 9,00 por quilo, um aumento muito grande,
um aumento que complica a vida do terminador. Logicamente, quando você compara isso com a arroba bovina a 230, que nem estava no final de novembro, a conta fecha, porque a relação de troca ainda fica muito favorável, fica 2,3 bezerros para cada boi gordo. Agora, quando a gente começa a utilizar as cotações novas que estão aparecendo para janeiro, para fevereiro, em cotações aí próximas a R$200, essa relação de troca cai para 2 bezerros, 2,1 bezerros. Então, o produtor da Recria Engorda tem que ter muito cuidado nessa hora. Pagar caro numa reposição que representa aí 80% do seu custo de produção e quando for entregar esse animal, não ter margem o suficiente. Por isso a gente já vem orientando muitos produtores a aproveitar esse bom momento, utilizar estratégias de mitigação de risco, como a própria Bolsa de Valores, fazer o hedge, fazer o mercado futuro, ou mesmo agora uma nova opção que tem no Banco do Brasil, que é muito útil para o produtor, que é travar futuro, travar uma opção de venda para ele, para que ele garanta margem, para que ele não saia no prejuízo, ou seja, ele chegue lá na frente e tenha a remuneração correta pelo seu trabalho. Então a gente vem orientando já os produtores nesse sentido. E é um momento muito bom para o produtor de cria, né? Esse incentivo ao produtor de cria vai fazer com que ele adote mais tecnologia e produza mais bezerros. Mas isso tem que continuar sendo movimentado, claro, pela arroba futura. A arroba futura tem que dar o sinal claro de que o mercado vai estar favorável para que haja essa pressão do terminador para o criador, para que ele se sinta motivado a produzir mais arrobas por hectare e melhorar aí seus índices reprodutivos. Agora, Ricardo, você deixou muito claro que a estratégia recomendada atualmente pela CNA é a utilização das ferramentas do mercado futuro para mitigar esse risco, ou seja, para que não haja aquele movimento de comprar o bezerro na alta, esperando que o preço da arroba vá se manter elevado ao longo do próximo ano e haja esse descasamento entre o custo e a perspectiva de receita. Quem não está habituado a usar ferramentas do mercado financeiro deve adotar que estratégia? Hoje a gente tem várias estratégias que estão disponíveis, né? Não apenas o mercado financeiro, mas o próprio mercado a termo é uma opção para o produtor, não uma das mais recomendadas, mas é uma opção. O mercado futuro dentro do Banco do Brasil é uma opção nova que eles estão oferecendo, muito simples, que não depende do produtor ter que ficar acompanhando bolsa, ajustes diários. Você paga pela sua segurança. Então, são estratégias realmente de mitigação de risco. O produtor precisa entender que isso é parte do custo de produção dele para garantir margem e não que ele vai garantir lucros adicionais, ele vai garantir a margem dele. Então ele tem que ter bem casado essa estratégia de quanto que ele vai custear, quanto que ele vai realmente travar de valores, quanto que ele pode especular ainda esperando o momento ideal de venda desses animais. E para o ano que vem a gente espera realmente um reajuste dessa arroba, né? Não vai ficar nos 230 como a gente acompanhou esses últimos dias, mas também não vai voltar aos 160 que era lá para julho, junho. Então a gente acredita aí que fique próximo aos R$200, entre 190 e 210, alguma coisa mais ou menos nessa faixa é o que a gente vem observando no mercado, que é o novo patamar do boi gordo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.